Fica sentado mesmo, seu coração aberto. Gênesis capítulo 25, versículo 21 em diante. Nós precisamos saber, entender o tamanho da promessa que nós carregamos. Diz assim a palavra de Deus: Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um contra o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então ela foi perguntar a Deus, ao Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo então de Rebeca dar à luz, e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele, por isso então lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das suas mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um ótimo caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado demais, que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais a Esaú porque ele gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, um guisado, uma sopa de lentilha, Esaú chegou do campo muito cansado. E preste atenção que é isso que eu quero pregar. Ele chegou do campo muito cansado e foi dizendo: eu estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Versículo 31, Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho, o direito da bênção da primogenitura. E Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo de fome, que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. E Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó deu o pão e o ensopado para ele. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Foi assim que ele trocou a promessa de Deus na vida dele. Foi assim que ele trocou a bênção da primogenitura. Algo maravilhoso que Deus tinha preparado para ele. Diga amém. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nesse momento abrir o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa nos revelar através da sua palavra, Pai, qual é o prato de sopa que tem feito muitas vezes nós trocarmos as promessas do Senhor na nossa vida. E se o Senhor fizer a gente identificar, com certeza nós vamos renunciar a isso da nossa vida, Pai, porque nós não queremos perder a bênção do Senhor, as promessas que o Senhor tem liberado para nós. Abre o nosso entendimento agora e fale conosco em nome de Jesus, amém. Credo, que silêncio, gente. Misericórdia. É culto da família, hein? Não é ofício fúnebre, não. Tem crente aí? Dá um glória a Deus aí, hein? Glória a Deus. Ô, André, pode aumentar um pouquinho o fundo, por favor? Deixa eu começar falando algo para você aqui, ó. Algumas pessoas, não todas, mas muitas pessoas tomam decisões muito sérias na sua vida. E decisões assim, ó, de uma hora para outra. Repentina. Agem por impulso, tomam decisões sérias e muitas vezes sem pensar nas consequências dessas escolhas, sem pensar nas decisões que está tomando. Algumas pessoas pensam, claro que não é o teu caso,
mas algumas pessoas pensam que a vida é um jogo. E a vida não é um jogo. A vida é algo maravilhoso e olha só, além de ser maravilhosa a vida, mas a vida é muito séria. É algo muito sério. E as decisões que você toma hoje, como eu sempre digo para vocês, as decisões que nós tomamos hoje, ela vai definir o nosso futuro. Ela vai refletir no nosso futuro. E não tem como fugir disso, sabe? Nós teremos que responder, querendo ou não, nós teremos obrigatoriamente que responder por cada decisão que a gente toma, por cada escolha que a gente faz. Amém? Você sabia disso? Seja boa ou ruim, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão trazer consequências para nós. Gálatas 6, versículo 7, Deus diz assim, ó: de Deus ninguém se zomba, ninguém brinca com Deus. De tudo que o homem plantar, certamente, ou seja, não tem erro, certamente ele colherá. De Deus ninguém se zomba, com Deus ninguém brinca. De tudo que o homem plantar, de tudo que o homem fizer, porque atitudes são sementes também. De tudo que o homem falar, porque palavras também são semente. É como se Deus viesse essa noite e dissesse para mim e para você assim, ó: você pode plantar o que você quiser, pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você tem o livre-arbítrio. Você pode plantar o tipo de semente que você quiser, mas a tua colheita, eu é que garanto. Não pense você que você vai plantar limão hoje e amanhã você vai colher um morango. Deus nunca vai olhar para mim e para você e falar: nossa, mas ele ou ela está tão uma bênção agora, que eu não vou nem mandar aquela consequência daquele erro. Deus não faz isso. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Preste bastante atenção no que Deus vai falar aqui essa noite. Esaú, o irmão de Jacó, e por ser o primeiro filho de Isaac, ele nasceu primeiro, ele tinha então o direito da bênção da primogenitura sobre a vida dele. Como que é isso, Danilo? O primogênito, o primeiro filho, ele tinha o direito de receber tudo em dobro. Tudo em dobro. Na falta do pai, ele tomaria conta da casa, ele assumiria a presença do pai, ele tomaria conta da casa e da família e de todos os bens, ficaria aos cuidados dele. Então fica claro algo para mim aqui, já no início dessa mensagem: a intenção de Deus era abençoar Esaú tremendamente, porque ele era o primogênito. Se Deus permitiu ele nascer primeiro, Esaú nasceu primeiro. Por que ele nasceu primeiro? Porque Deus quis que ele nascesse primeiro, sim ou não? E se Deus quis que ele nascesse primeiro, é porque Deus quis que a bênção da primogenitura estivesse sobre ele. Deixa eu te falar uma coisa: se você está aqui hoje, sentado, ouvindo essa palavra aqui, é porque Deus quis que você viesse aqui. É porque Deus quis, e tem mais, é da vontade de Deus que você ouvisse o que você vai ouvir aqui hoje. É da vontade de Deus que você entenda que o Espírito Santo vai esclarecer na tua mente, no teu coração, e é da vontade de Deus que você pratique lá fora. Amém? Esaú, apesar de conhecer as promessas de Deus, ele era neto de Abraão, ele conhecia as promessas que estavam sobre ele, só que ele tinha um grande problema, sabe? Esaú era aquele tipo de crente que não valorizava, ele não respeitava as coisas de Deus. Ô Danilo, é sério isso? É, a própria Bíblia diz isso, lá em Hebreus 12:16, o escritor vai dizer que nós devemos tomar cuidado, muito cuidado, para que a gente não se torne imoral e não perca o respeito pelas coisas sagradas como Esaú. Ou seja, era um homem que não respeitava as coisas de Deus. Por quê? Porque ele trocou um prato de comida, um prato de sopa, pela bênção de Deus na vida dele, pela promessa que estava sobre a vida dele. Ele não tinha respeito pelas coisas de Deus, sabe? Você prestou atenção aqui no texto, quando Jacó fala para ele: eu te dou a sopa, mas vamos fazer o seguinte, mas você me dá primeiro o direito da bênção do filho mais velho, da bênção da primogenitura. Você lembra qual foi a resposta dele para Jacó? Ah, Jacó, me dá isso logo,
Eu estou aqui morrendo de fome. Do que serve para mim essa bênção de filho mais velho? Porque a bênção só vinha sobre ele quando o pai morresse. Então, olha o desprezo com a promessa de Deus. Eu estou morrendo de fome aqui, eu lá quero saber dessa bênção de filho mais velho. É só quando o pai morrer, vai saber quando vai acontecer. Em outras palavras, sabe o que ele está falando? Do que adianta a bênção de Deus para mim lá na frente, a promessa de Deus lá na frente, se eu estou com fome agora? Do que adianta a promessa de Deus para mim? Nem sei quando vai acontecer, se eu quero atender uma necessidade carnal minha agora. Entra na história comigo aqui. Esaú saiu para caçar, e quando ele chega da caça, olha só, ele chega cansado, ele chega com muita fome. Eu fico imaginando aquele cheirinho, sabe, da sopa subindo assim. E ele vê o irmão Jacó ali preparando aquele guisado, uma sopa de lentilha. E como ele estava com muita fome, quando ele sentiu o cheiro daquela sopa, meu irmão, ele pediu um pouquinho da sopa. Me dá um pouco dessa sopa, eu estou morrendo de fome. E Jacó tinha muitos defeitos, mas muitos mesmo. Pra você ter uma ideia, o significado do nome dele é enganador. Já nasceu segurando o calcanhar do irmão, tipo como se fosse... Eu não sei se ele estava tentando trapacear aqui, ou se ele estava já valorizando as coisas de Deus, sabe? É porque ele segura no calcanhar do irmão como se fala, não, eu quero ir na sua frente. Ele tinha muitos defeitos, Jacó, mas uma coisa ele tinha de bom e admirável na vida dele: Jacó valorizava as coisas de Deus, enquanto Esaú, que a promessa estava sobre ele, ele não respeitava as coisas de Deus. A promessa estava sobre ele, mas Jacó sabia que ele não valorizava as coisas de Deus. E quer saber? Eu vejo muito pregador, eu mesmo falei já uma vez numa pregação, falei, Jacó enganou o irmão dele, Jacó enganou o pai dele, e depois ele fugiu para a casa do tio dele. Não foi assim. Jacó enganou o pai dele junto com a mãe dele, mas o irmão dele não enganou não. Não, ele negociou. Esaú sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eu te dou, mas você me dá o direito da primogenitura? Ele desprezou as coisas de Deus. Ele não foi enganado. Veio uma proposta para ele. Ele trocou aquilo que Deus havia prometido para ele. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então, por valorizar demais as coisas de Deus, Jacó disse para Esaú o seguinte, como ele já sabia que ele ia aceitar, porque ele é irmão de Esaú, e Jacó sabia que ele ia trocar facilmente, porque ele não respeitava as coisas de Deus. Nós lemos aqui. E ele fala para ele, eu te dou a sopa, mas eu te dou com uma condição: você me dá o seu direito da bênção da primogenitura, o direito de filho mais velho. E Esaú, sem pensar, irmão, não tome decisão, não faça escolha sem pensar bem. Não haja por impulso, não tome decisões que depois você não vai poder voltar atrás. E sem pensar muito no que ele estava fazendo, num tom de desprezo a respeito da bênção de Deus, ele vai dizer, eu estou pronto a morrer de fome, Jacó. E você vem me falar de bênção, de primogenitura, me dá isso logo. E Jacó pede para ele fazer um juramento então. Então jura que você vai me dar. E ele faz o juramento ali. E Esaú come da sopa, ele come do pão. E a Bíblia diz que em seguida ele se foi. Ele trocou a bênção de Deus. Ele trocou a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Só para você entender melhor, a bênção que estava sobre Abraão passou para Isaac. A bênção que estava sobre Isaac passou para Esaú. Quem está entendendo? E ele está desprezando tudo isso, irmão. Você vê hoje muitas pessoas orando, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas não era para ser assim a oração. Olha o que ele trocou, o tamanho da bênção. Se ele não tivesse jogado fora as promessas de Deus, você oraria hoje diferente, como você vê por aí. Seria Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Dá para acreditar? Que Esaú, ele trocou todos os benefícios que ele poderia ter de Deus por um prato de sopa. Você acredita nisso? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, responde só para você. Você trocaria a bênção de Deus na sua vida, a promessa que Deus já liberou sobre a tua casa, você trocaria isso por um prato de sopa?
Você teria coragem de trocar o favor de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus por um prato de sopa? Não, né? Pois é. Mas tem muita gente trocando a bênção de Deus por coisas insignificativas. Tem muita gente trocando as promessas de Deus por uma paixão sem futuro. Tem muita gente, você deve conhecer alguém, tem muita gente trocando a bênção de Deus por um dinheirinho a mais na conta. Tem muita gente trocando a bênção de Deus por poder, por fama, por reconhecimento. E sabe por quê? Porque não valorizam as coisas de Deus. E Deus está falando para mim e para você hoje: valorize aquilo que Deus colocou sobre a tua vida, irmão. Vamos valorizar a bênção de Deus, as promessas que nós recebemos do Senhor. Nós vemos aqui Esaú trocando a bênção de Deus. Por quê? Porque ele não teve paciência de esperar o que Deus ia fazer na vida dele. Ei, tenha paciência de esperar o que Deus quer fazer na tua vida. Tenha paciência. Espere o tempo que precisar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que talvez você esteja trocando a bênção de Deus por coisas sem valor algum. Quantos hoje estão trocando a bênção de Deus, o favor de Deus? Quantos estão trocando hoje a unção de Deus, a obra de Deus, o chamado, o ministério, por coisas insignificantes, por coisas sem sentido? Quem está entendendo? Of the king, the power. Sabe lá você que é um chamado para brincar com as coisas de Deus? Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, irmão. Tem muita gente achando que as coisas de Deus é brincadeira. As decisões de Esaú jogou a bênção de Deus no lixo. Preste atenção, que é exatamente isso que Deus mandou pregar para você essa noite. Cuidado com as decisões que você toma. Não jogue fora as bênçãos de Deus, a promessa que Deus tem para você. Eu vou repetir uma coisa aqui que eu já falei no início: as suas decisões hoje vai estabelecer o teu futuro amanhã. Eu vejo aqui a decisão errada de Esaú, porque agiu por impulso para atender uma necessidade momentânea da carne dele. Esaú faz uma escolha errada quando ainda era jovem, refletiu por toda a vida dele. Ei, irmão, olha aqui para mim, dependendo da decisão que você tomar hoje, isso vai refletir por toda a sua vida. Dependendo da decisão que você tomar hoje aqui, isso vai refletir por toda a sua vida. Sabe, as nossas decisões revelam, não só para as pessoas, mas principalmente para Deus, o que é mais importante para nós. Eu estou gostando de pregar assim. Eu estou indo devagar para você entender. Você está em silêncio, é sinal que o Espírito Santo está trabalhando. Eu prefiro que você nem se emocione mesmo. Prefiro que você não aplauda, que você não glorifique, desde que essa mensagem entre como uma flecha no teu coração. Eu vejo aqui, olha, claramente as nossas decisões, elas revelam para as pessoas à nossa volta, mas principalmente para Deus, o que é mais importante para nós. Por exemplo, quando você decidiu sair da tua casa hoje e vir para a igreja, colocar sua roupa e vir para a igreja, sabe o que você estava falando para Deus? O Senhor é importante para mim, Senhor. O Senhor é importante para mim. Você estava dizendo para Ele em atitude: o Senhor é importante para mim, Senhor. Você estava dizendo para Ele, sabe o que? Começar a semana ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, a Tua direção, faz toda a diferença para mim, Senhor. E glória a Deus pela sua vida, que você fez essa escolha hoje. Nada melhor do que você começar a semana, o primeiro dia da semana, que é o domingo, na presença de Deus, ouvindo a palavra, a direção dEle para a sua vida. Sabe, irmão, quando você decide buscar a palavra de Deus, quando você decide obedecer a palavra de Deus, você está mostrando para Ele que você ama Ele de verdade, não de boca para fora. Porque falar que a gente ama a Deus é fácil, mas quer provar para Deus, não é palavra não. Provar o seu amor para Deus é atitude.
Só existe uma forma de você provar para Deus que você ama Ele: obedecendo a palavra dEle, obedecendo os mandamentos, os princípios dEle. Jesus disse isso: se me amares. Quer provar que você me ama? Se me amares verdadeiramente, não da boca para fora, não de mentirinha, mas verdadeiramente. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, ele está falando em outras palavras: se você me ama mesmo, você me obedece. A minha ovelha conhece a minha voz. Você sabe quando Deus está falando com você. Você sabe quando é um homem que está pregando e quando é o Espírito Santo que está usando um homem. Quando você obedece os mandamentos dele, você está provando o seu amor para ele. Quando eu decido ser fiel ao Senhor, na presença dos cultos, seja no meu dízimo, na minha oferta, eu estou afirmando em atitude para ele: Senhor, eu sei que tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu ganho vem do Senhor. E se eu ganho é porque o Senhor permitiu eu ganhar. E por esse motivo é que eu sou fiel. Por quê? Porque eu sei que o Senhor é o meu pastor. Por isso nada me faltará. Nada me faltará. Talvez tenha alguém aqui que você pensa: ah, mas está faltando. Está faltando, pastor. A Bíblia não mente, irmão. Se está faltando, se está sentindo falta de algo, é porque ele ainda não é o seu verdadeiro pastor. Ele ainda não está como o seu verdadeiro pastor. Porque o dia que for, está lá Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta, em outra versão. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia, Jesus. Mas escuta o que eu quero te falar aqui. A decisão de Esaú deixou claro para Deus que ele desprezava as coisas de Deus, porque ele trocou a bênção de Deus, a bênção, a promessa que Deus tinha para a vida dele, por um prazer momentâneo. E aqui Deus fala com alguém, ó. Esaú abriu mão da bênção de Deus na vida dele, só para atender uma necessidade momentânea, um prazer imediato, uma vontade da sua carne. Ei, coloca uma coisa no seu coração: todos nós, sem exceção, todos nós temos necessidades carnais. Todos nós temos. Mas as necessidades momentâneas que a gente tem, as tentações que a gente sofre, pode ser resistida. Nós podemos resistir qualquer tentação que seja que venha sobre nós. Aliás, o próprio Deus, quando Ele permite uma tentação chega em mim ou em você, é permissão de Deus, viu? Aí você fala: ah, mas o diabo está me tentando. Muda o foco. Até para o diabo te tentar, ele tem que perguntar para Deus se ele pode. Então, é Deus que está te provando. Não é o diabo que te tenta. Deus está me provando. Quando eu passo nessa prova, Ele vai me exaltando e me subindo de nível. Quem está entendendo? Então escuta o que eu vou te falar aqui. O próprio Deus, quando Ele permite uma tentação chegar até nós, é porque Ele já nos capacitou para resistir e dizer não. Está escrito isso. Coloque para mim rapidinho, NVI, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Se Deus permitiu você ser tentado, eu não sei o que você está passando, irmão, eu não sei o tamanho da tentação, mas se Deus permitiu, Ele já te deu capacidade o suficiente para resistir isso. Olha lá: não sobreveio a vocês, eu não deixo vir sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens. Coloque NAA, por favor. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Olha só: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Meu Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação que Ele mesmo permite, proverá livramento, um escape, para que vocês a possam suportar. Você pode aplaudir Jesus por isso? Então não vem falar para mim que a tentação foi forte demais. Porque por maior que seja uma tentação na nossa vida, ela é destruída, completamente esmagada, destruída, despedaçada por um simples não pequenininho assim, ó. É uma decisão. Aqui, ó, não é o pastor que está falando, é a Bíblia. Ele não permitirá jamais que uma tentação venha sobre mim, sem que antes Ele já tenha me dado a capacidade de resistir àquilo. E tem coisas em nós, eu sei que é difícil, irmão, eu já passei por isso. Tem coisas que criam raízes na nossa vida, que parece para nós muitas vezes ser impossível viver sem aquilo.
Eu fui um dependente químico, eu sei o que eu estou falando. Um vício de drogas, de bebida, seja um jogo, pornografia, prostituição, uma fraqueza, um pecado. Isso enraiza na gente de uma forma que o diabo ele começa a trabalhar na nossa mente, fazendo a gente acreditar que é impossível viver sem aquilo. Mas Deus está dizendo para você que hoje, se você abrir mão disso, além de você não morrer, aleluia, você vai passar a viver até melhor. Isso não vai matar você. Se você resistir isso, você não vai morrer, você vai viver até melhor. Se você abrir mão disso, o Senhor está dizendo, a sua vida vai continuar e com muito mais qualidade. Diga glória a Deus. Olha Deus falando com alguém. Se você não comprar aquilo que você está tanto querendo comprar, sua vida vai continuar numa boa. Você não vai morrer. Se você não fizer a viagem que você tanto planeja, que você tanto deseja, você não vai morrer. Aliás, você não vai nem se endividar. Espera o momento certo. Sabe por quê? Porque necessidades passam, irmão. Às vezes a gente acha que é uma necessidade, eu preciso fazer isso. Necessidade passa. Eu não sei você, mas eu não posso mais. Eu falei isso aqui de manhã. Eu não posso mais, do Danilo, eu sei disso. Eu não posso mais tomar decisões erradas por causa das minhas necessidades pessoais. Eu posso fazer uma escolha errada? Posso, faço direto. Tomo decisões errada, mas eu aprendo com aquele erro e agora eu vou errar num erro novo. Agora, se eu errar numa escolha, numa decisão por causa das minhas necessidades pessoais, eu não posso fazer mais isso. Eu tenho que entender que na minha vida, a minha vida não vai acabar se eu não suprir a minha necessidade e minha necessidade pessoal, e que tem muitas pessoas que precisam de mim também. E Deus está falando com alguém aqui, você precisa entender isso. Tem pessoas que precisam de você. E uma vez que eu entendo que pessoas precisam de mim, eu preciso vigiar a minha vida a todo momento. Eu preciso ter responsabilidade nas minhas decisões, nas minhas escolhas e nas minhas ações. Sabe por quê? A Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunha, muita gente olhando para nós. Tem uma nuvem de testemunha. Tem pessoas que têm você como referência e você nem sabe. É, pastor? É. E sabe a gravidade disso? Se você não vigiar a tua vida, não tiver responsabilidade nas suas escolhas, nas suas decisões, e se amanhã você cair, essas pessoas vão cair junto. Elas vão olhar para você e vai falar assim: poxa vida, eu me espelhava nela, ele que eu tanto me espelhava naquele testemunho, se ele não conseguiu, você acha que eu vou conseguir? Isso aqui não é para mim não. E sai da presença de Deus. O peso dessa alma vem sobre nós. É muito sério isso. Entenda a responsabilidade que você carrega. Eu preciso pensar dessa forma, sabe? Que eu não posso mais errar por causa das minhas necessidades pessoais. Eu não posso mais errar. Eu tenho que pensar assim o tempo todo, porque senão, daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Eu estou jogando grandes bênçãos de Deus fora. Eu estou trocando grandes promessas que Deus fez na minha vida. Quantas vezes, igreja, nós colocamos coisas insignificantes à frente de coisas importantes? Olha aí Deus falando. Coisas insignificantes na frente de coisas importantes. E quando nós fazemos isso, o inimigo ele começa a trabalhar na nossa mente, sabe? E a nossa carne agora começa a gritar: eu preciso disso. Olha Deus falando com alguém. Chega um ponto que a carne começa a berrar. Sabe como que a carne berra? Eu preciso disso, eu preciso da carne. Se eu não tiver isso, a minha vida acabou. Mentira do diabo. Se eu não conseguir isso, a minha vida acabou. Mentira do diabo. A única coisa que você não pode ficar sem nessa vida é da presença de Deus, é da unção de Deus sobre a tua vida, da presença do Espírito Santo. Sabe, igreja, às vezes nós damos valor demais para nossas próprias necessidades. E Deus está dizendo para alguém aqui hoje: você tem perdido a sua paz. E você sabe que é com você que Deus está falando. Você está rolando de noite para lá e para cá na cama e você não dorme. Você está perdendo a sua paz por coisas que você julga ser uma necessidade. E o Senhor está falando para você, na verdade não é uma necessidade. Até porque sem isso você continua vivendo. Então não é necessidade. Olha o drama que Esaú faz aqui nesse texto, pedindo um ensopado para o irmão
Não, entra na história comigo aqui. Eu estou a ponto de morrer de tanta fome. Você acha mesmo que o filho de Isaac, um homem próspero, rico, tido bom e do melhor, era um dos mais ricos daquela época, você acha mesmo que ele nunca morreria, irmão? Que a ponto de morrer, começa agora a dramatizar. Se ele não come aquele ensopado, ele entrava para a tenda e tinha coisa muito melhor para ele comer lá dentro. Acontece que ele queria aquele prato. Quem está entendendo? É desse jeito, né? É sempre aquele que não pode, aquele que vai nos afastar da promessa, aquele que vai nos afastar da bênção de Deus. Ele começa agora a dramatizar a situação, ele começa a arrumar um monte de argumentos mentirosos, mesquinhos. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Se você quiser cometer uma loucura, irmão, fazer uma escolha errada na sua vida, uma decisão errada, a ponto de atender uma necessidade da sua carne, e a ponto de você perder a bênção de Deus, talvez a ponto de perder o seu casamento, a sua família, se você quiser fazer isso, pode ter certeza, o diabo, Satanás te dará muitos argumentos para que você faça. Se você quiser fazer algo para perder a bênção de Deus, pode ter certeza, ele vai colaborar com você. Sabe o que eu sinto aqui de verdade, essa noite? Deus abrindo os olhos de algumas pessoas aqui. Eu sinto mesmo de verdade, Deus arrancando as escamas espirituais, uma cegueira que estava nos olhos de algumas pessoas aqui. Esaú disse: eu estou a ponto de morrer. Vamos ser sinceros, irmão, dava para suportar aquele desejo? Deixa eu mudar, dava para manter a bênção de Deus. Dava para manter a bênção de Deus, mas tem gente que é assim, prefere trocar o lugar da bênção para um lugar mais fácil, não é assim? Que lugar da bênção, pastor Danilo? O que é o lugar da bênção? Fala, a casa de Deus. Diga comigo, a casa de Deus. Tem gente que é assim, troca o lugar da bênção por um lugar mais fácil. Quantas pessoas você conhece que já trocaram a igreja, a casa de Deus, o lugar da bênção por um prazer temporário, por um alívio momentâneo, e agora está sem força para voltar? Talvez é do seu lado agora, você vê uma cadeira vazia, é difícil, né? Mas aí do seu lado, onde tem uma pessoa sentada, você deve lembrar agora: aquela irmãzinha, nossa, aquele irmãozinho, nunca mais vi ele aqui. Por que será? Muitas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes porque foi atender uma necessidade momentânea da carne, e agora não tem mais força para voltar. Alguns perdem o casamento por falta de humildade, por falta de honestidade, por orgulho, porque não tem capacidade de abrir a boca e pedir perdão. Outros trocam uma família por um romance sem futuro, trocam algo bom por algo ruim. Tem pessoas que trocam um ministério, meu Deus, um chamado de Deus por um namorado, por uma namorada. Ei! Sabe lá você o que é um chamado de Deus? Sabe lá você o que é um ministério? Você tem noção que é para trabalhar para Deus, irmão? Escuta o que eu vou te falar aqui. Não há nada nesse mundo aqui onde a gente está que traga mais satisfação para a alma de um ser humano. Eu falo por mim. Nada nesse mundo traz mais satisfação na nossa alma do que fazer a vontade de Deus e trabalhar para Ele, e somar para a obra dEle. Você pode até não acreditar no que eu vou te falar, mas o que o mundo tem para te oferecer aí fora é muita coisa, né? Só que é muito pouco perto do que Deus tem para te dar. O que o mundo tem para te dar não satisfaz você por completo. Você já prestou atenção? Você pode experimentar de tudo lá fora. Eu falo isso porque eu já experimentei. Mas tudo que o mundo pode te dar lá fora, irmão, não satisfaz você por completo. Mas o que Deus tem para você, a Bíblia diz que Ele tem para realizar na sua vida, é eterno, é permanente. Aleluia. É permanente, é algo eterno, é algo que não acaba. E não acaba mesmo. É uma alegria, uma satisfação tão grande que você acaba o culto, já não vejo a hora de ter a terça-feira. Você vai embora, o culto continua. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana, quando Ele disse: mulher, se você, enquanto você continuar bebendo dessa água, essa água que mata a sua sede física, olha só, obrigado.
que mata a sua sede física. Enquanto você tomar dessa água para atender uma necessidade momentânea do seu corpo carnal, você continuará voltando aqui todos os dias, você continuará tendo sede. Mas se você experimentar da água que eu quero te dar, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, farei em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, o que Deus tem para nós é eterno, igreja. É algo permanente, é algo que jorra, é algo que não acaba. Escuta o que eu vou te falar aqui. Nós precisamos estabelecer o que é mais importante para nós. Saia daqui hoje decidido quanto a isso. Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. O que é mais importante para você, hein? Continuar vivendo do mesmo jeito? Da mesma forma, da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, esperando que os resultados serão diferentes? Não se engane, porque enquanto você agir da mesma forma, fazer as mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares, pode ter certeza, seus resultados serão o mesmo, não vai mudar. O que é mais importante para você? Frequentar os mesmos lugares, agir da mesma forma, para que o resultado seja o mesmo? Ou começar a fazer coisas que você nunca fez, para que você comece a viver resultados que você nunca teve? Porque é assim, se você quer viver algo que você nunca viveu até hoje, vai ter que começar a fazer coisas que nunca fez. Pastor, minha vida está ruim agora, mas já foi boa, eu tinha um resultado. O Senhor está falando para você hoje, então volte a fazer o que você fazia lá atrás. Tinha um resultado bom lá atrás, volte a praticar aquilo que você praticava. Esaú tinha certeza do que era mais, ele não tinha certeza do que era mais importante para ele. Se as coisas de Deus fossem importantes para esse homem aqui, ele não teria trocado a bênção de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Redobra a tua atenção aqui. Coloca uma coisa no seu coração: nada é mais importante do que o favor de Deus na nossa vida. Vou repetir: nada é mais importante do que o favor de Deus na nossa vida. O que Esaú precisava não era do prato de sopa, gente. O que ele precisava era só da bênção de Deus. A bênção de Deus deve ser prioridade na sua vida. É isso que a palavra está dizendo aqui, ó. Você deve fazer de tudo, se esforçar ao máximo para você manter a bênção de Deus na sua vida. Como que eu mantenho a bênção de Deus então, Danilo? Me fala, porque eu não quero perder a bênção de Deus na minha vida mais. Sabe como você mantém a bênção de Deus? Andando corretamente, aceitando Jesus Cristo por inteiro, não só de boca, mas em atitude, descendo as águas do santo batismo, começando a viver uma nova vida com Ele, é sendo fiel a Deus no pouco e no muito, nas pequenas e nas grandes coisas, mas principalmente nas pequenas. Porque tem gente, não é o teu caso não, mas tem muita gente que não consegue ser feliz com aquilo que Deus deu, não aceita a realidade, aí fica de olho na vida do outro, sabe? Fica se comparando, olha lá o carro que o outro anda, olha lá a casa que o outro mora, e fica murmurando, e Deus só está esperando você viver intensamente a realidade daquele momento, para Ele subir você de nível. Enquanto Deus não vê, é por isso que Ele fala: seja fiel no pouco, que no muito colocarei você. Aqui não está falando só de dinheiro não, irmão. Aqui Ele está falando: viva feliz, seja feliz com aquilo que eu te dei. Eu quero ver se você tem satisfação nessa realidade aqui, ó. Mas a pessoa está com a bicicleta ali murmurando e falando: olha lá a motona que o outro tem. Aí eu quero te colocar lá, o Senhor está falando, mas você não passa uma graxa nem na bicicleta que você tem, nem na corrente da bicicleta. Você não cuida, você não vive intensamente, você não é feliz com isso que você tem. Como que eu vou subir você de nível? Gratidão. Acabou o freio da bicicleta, você não troca, você usa o chinelo. Quem já fez isso? Meu Deus. É desse jeito. Seja feliz, irmão, dentro da sua realidade. Aceite a sua realidade. Vive intensamente o momento que você está agora. Seja fiel nessa realidade. Deus vai subir você de nível. Diga glória a Deus. Eu lembro quando eu estava no fundo do poço, sabe? E eu fui para a igreja. Eu saí da clínica, a última internação, e eu fui para a igreja. E eu comecei a entender, diante de uma palavra como essa, eu comecei a entender que tinha uma força maligna agindo na minha vida.
Porque a palavra foi explicando ali, eu fui entendendo, mas como assim? Como Paulo disse, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então se eu já faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Então havia uma força maligna na minha vida, e Deus começou a me mostrar através da palavra tudo o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que deixar de fazer. E vou falar uma coisa para você, eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para mudar de vida. Eu estava disposto a fazer tudo o que precisava, irmão, colocar em prática tudo que Deus falava, porque eu não me dava mais conta de viver aquela vida não. E quando eu me dei conta, minha vida já estava mudada. Mas escuta o que eu vou te falar. Você está disposto a fazer tudo o que for preciso para Deus mudar a tua história? Porque tem que estar disposto, viu? Porque se a pessoa não quiser, nem Deus faz. Ô pastor, aí você está chamando Deus? Não, é porque Ele não pode fazer, que Ele não tem poder para isso. Mas Deus não volta atrás da sua palavra. Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Se a pessoa não fizer, não mostrar que quer, não pagar o preço dela, não fizer a parte dela, Deus não vai reagir ao favor dela, porque Deus é um Deus reativo. Conforme a gente age, Ele reage. Te esforça que eu te ajudarei. Faz a tua parte e eu vou fazer a minha. Paga o preço que tiver que pagar, o preço da renúncia, se for o caso, irmão. A renúncia dói demais. Peça para Deus te mostrar o que você precisa fazer. Eu tenho certeza, irmão, que Ele vai te dar uma lista de coisas, assim como Ele fez comigo. As primeiras coisas que Deus falou para mim: pare com as mentiras. A minha vida era uma mentira. Eu vivi uma realidade que não era minha. Queria ser qualquer pessoa menos eu. Não me aceitava. E a primeira coisa de Deus foi falando, por isso que eu falo para os irmãos, anota quando o Espírito Santo faz saltar no teu coração. É exatamente isso que Deus quer que você pratique. E Deus falou para mim: tira as mentiras da sua vida. Pare com as drogas. Quem sabe Ele está falando com alguém aqui hoje. Pare com a prostituição. Pare com o jogo. Pare com a pornografia. Recuse os pratos, resista. Vai valer a pena, o Senhor está dizendo. Vai valer a pena. Olha Deus falando com alguém aqui. Olha, ficar com fome agora vai te trazer grandes bênçãos no futuro. Não satisfazer essa necessidade momentânea da sua carne agora, ficar com fome agora, vai trazer grandes bênçãos para você ali na frente. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: eu quero te dar um novo nome, eu quero mudar a sua história, eu quero usar você na minha obra. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Pastor Henrique pregou quinta-feira, eu até comentei com ele ali, eu estava ali, e ele começou a falar daquela parte que não é da nossa mensagem, só vou comentar o que aconteceu ali. Eu estava sentado ali, ele fala, quando o anjo encontra com Jacó, e pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele fala: Jacó. E ele então muda o nome de Jacó. Aí o Espírito Santo me deu uma revelação ali, trouxe um entendimento, na verdade, no meu coração. Lá atrás, quando ele enganou o pai dele estava cego, e quando ele foi levar o guisado, ele tinha que falar que ele era Esaú, para ele receber a bênção. Então a mãe dele deu a ideia: ô mãe abençoada, ela mandou colocar uma pele de animal nele aqui, e quando ele chega: pai, eu vim receber tua bênção. Isaac, cego, fala assim: chega mais perto, meu filho. Quem está aí? Aí ele fala assim: sou eu, Esaú. Aí o pai dele: então chega mais perto e põe a mão no braço, que tinha uma pele de animal peluda. Esaú era peludo. Aí o pai fala: ah, é verdade, a voz é de Jacó. Olha o que o pai fala. Olha a chance que ele tinha ali de se redimir. Pô, irmão, arrepia até o cabelo que eu não tenho ainda. Está nascendo. Olha aqui. Meu Deus, que presença é essa, Jesus? Aí o pai fala assim: a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. E ele sai. Acontece tudo o que aconteceu lá na frente. Quando ele encontra com Deus, Deus teve um encontro com ele, e Deus confronta ele de novo. E quando o pastor falou ali, o anjo pergunta para ele: me dá minha bênção para depois você subir. Aí ele fala assim: qual é o seu nome? Você repara que é a mesma pergunta. Quando ele fala assim:
a voz é de Jacó, mas o braço é de Esaú. Ele está perguntando: quem é você? Agora lá na frente, a mesma pergunta volta de outra forma. O pai terreno fez a pergunta, agora o pai lá no céu, tipificado pelo anjo, fala para ele: vou te dar mais uma chance. Quem é você? Quem é você? Você vai continuar sendo Jacó como você fez lá, enganando, manipulando? Quem é você? Quem é você, Jacó? Quem é você quando você sai da igreja, Jacó? Quem é você quando você está sozinho no carro? Quem é você quando está todo mundo dormindo e você entra na internet? Quem é você? E naquele momento ele entende que era uma oportunidade de mudar a história dele. E ele fala: eu não vou mais agir dessa forma, eu não quero mais ser essa pessoa. E ele responde: meu nome é Jacó. Ai, que alívio. Ai, que alívio. Eu tirei a máscara, aliás, Deus arrancou. Porque a máscara que não cai, Deus arranca. E Deus pergunta para ele assim: quem é você, Jacó? Quando ele fala Jacó, o que ele está falando? Eu sou o enganador, eu estou confessando o meu pecado. Aí Deus fala para ele assim, através do anjo: agora sim, porque você falou a verdade. Quem você é de verdade, você não se chamará mais Jacó, mas a partir de hoje você será Israel, o príncipe de Deus. Eu mudo o teu nome, eu mudo a tua história. Porque aquele que pede perdão a Deus pelos seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e livrar de toda injustiça. Tem decisões da sua vida, eu já vou caminhar aqui para o final. Tem decisões da sua vida, irmão, que você não terá condições de voltar atrás. Por isso, cuidado. É isso que a palavra está dizendo aqui. Cuidado com as suas decisões. Esaú trocou a bênção de Deus por um prato de sopa. E mesmo arrependido depois, porque ele chorou amargamente, queria até matar o irmão de raiva. Mas ele que negociou, ele não foi enganado. Mesmo arrependido, ele não pôde mais voltar atrás. Então cuidado. Porque algumas decisões que você tomar, algumas escolhas que você tomar, você vai querer voltar atrás depois e não vai ter mais jeito. E Deus pergunta para mim e para você hoje: qual é o seu prato de sopa, hein? Qual é o prato que tem, que você está trocando a bênção de Deus por isso? O que está diante de você hoje, dizendo assim, ó: ai, se eu não comer isso, eu vou morrer. Eu preciso disso. O que está na sua frente hoje que a carne grita: eu preciso disso? Não, você não precisa disso. Sabe por quê? Porque Deus tem algo muito melhor e maior para você. Muito maior e melhor. As ofertas do diabo na nossa vida, escute isso, elas são ilusórias, passageiras e vai trazer consequências negativas para nós. Mas as ofertas de Deus, aleluia, as ofertas de Deus, elas são verdadeiras, elas são permanentes e vai trazer grandes benefícios de Deus para a nossa vida. Vamos terminar essa mensagem aqui? Danilo, o que eu devo fazer então para não cair como Esaú caiu? A equipe de louvor pode ir subindo se quiser. Ó, o que eu devo fazer então para não cair como Esaú caiu? Primeiro, sabe o que você tem que fazer? Você precisa cumprir o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai trocar Deus por nada. Você não vai trocar a bênção de Deus por nada. O que eu preciso fazer para não cair como Esaú caiu? Segundo, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Isso aí que você acha que você precisa, acha. Isso aí Deus vai acrescentar na hora certa. Ele vai acrescentar tudo que você precisa. Você precisa, na verdade, sabe o que? Esquecer das coisas que ficaram para trás. Toda a relação com o teu passado, o mundo que você vivia antes lá fora, todo o estilo de vida que você levava antes de você ter um encontro verdadeiro com Jesus, Deus está falando: você precisa deixar isso agora. Você precisa deixar isso para trás. Ei, você que não se batizou ainda, preste atenção. Não perca mais tempo. Para de enrolar, para de atrasar o que Deus tem para a sua vida. Porque eu acabei de falar aqui, ó, Deus é um Deus reativo. Enquanto você não age, Ele não reage. E você que já se batizou, Deus está dizendo para você: as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo na sua vida.
E mesmo se você não quiser, entenda, já não é mais você quem vive, é Ele que vive dentro de você. Ele vive em você. O estilo de vida que você levava antes de conhecer Jesus, você precisa deixar isso lá fora agora. E vou falar uma coisa para você por experiência própria, é doloroso demais isso. Eu sei que é. A primeira coisa que eu fiz foi deixar os meus amigos para trás. Foi difícil demais, irmão. Eu fico imaginando, sabe? Eu nunca conseguiria servir a Deus se eu continuasse andando com as pessoas que eu andava. Eu não estaria aqui pregando essa palavra para você agora. Você não estaria aqui me ouvindo nesse momento. Você não estaria recebendo essa palavra, talvez uma melhor, mas eu nunca conseguiria ter uma vida com Deus andando com as pessoas que eu já andava. Imagina só. Fala aí. Eu, o Zé, os caras, boca de traíra, 38, não ia dar certo. Não dava. Você está entendendo ou não? Quer que Deus mude a sua vida? Vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Vai ter que sair de alguns lugares. Deus está dizendo, Ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não está falando abandona a tua família. Deus está dizendo para Abraão, o mesmo que está dizendo para alguém que está aqui hoje: você precisa romper com o seu passado, Abraão, porque eu tenho um futuro brilhante, preparado para você. É uma terra que eu vou te mostrar, aleluia. Você precisa romper com o seu passado. Disse Paulo em Filipenses 3,13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço agora para aquelas que estão adiante de mim. O que está diante de você hoje? A palavra de Deus. Então a ordem para você é avançar, é não olhar mais para trás. Lembra quando o povo saiu do Egito? Deus disse para eles: vocês vão agora para Canaã. Mas eles nunca tinham saído do Egito, irmão. Eles nunca tinham ido para Canaã. Eles eram escravos, eles nunca tinham saído dali do Egito. Primeiro obstáculo, Mar Vermelho. Quando eles passam o Mar Vermelho, eles acharam que tinha acabado. Sabe o que tinha na frente deles? Deserto. Fala comigo, deserto. Pensa nisso. De dia, um calor escaldante. À noite, um frio cortante, de cortar a pele. Mas mesmo no meio dessa situação, a Bíblia diz que Deus vinha como uma coluna de fogo diante deles à noite, para aquecer aquele povo e para direcionar eles. Conforme a coluna andava, eles tinham que andar, e Deus ia aquecendo ele, mesmo nesse deserto. Se você ouvir a voz de Deus, sair na direção que Ele te mandar, irmão, Ele vai cuidar de você de uma forma especial. E de dia Deus colocava uma nuvem bem debaixo do sol, assim aonde eles estavam, sabe, para proteger eles do sol. E Deus dizia: conforme a nuvem andar, vocês também andam. Senhor, mas o que o Senhor está fazendo com a gente? Eu estou fazendo o que Paulo falou. Eu estou fazendo para você, fazendo vocês esquecerem das coisas que ficaram para trás. Eu estou querendo tirar o olho de vocês do Egito. Senhor, para onde o Senhor está nos levando? Eu estou levando vocês, eu estou fazendo vocês olhar, estou levando e fazendo vocês olhar para aquilo que está diante de vocês. Esquecendo das coisas que ficaram para trás lá fora, eu sigo agora, olhando somente para aquelas que estão adiante de mim. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Não tem como você tomar posse daquilo que está diante de você, se você não esquecer aquilo que ficou para trás. Ninguém toma posse de nada parado. Oh, aleluia. Ninguém muda de vida continuando vivendo da mesma maneira, frequentando o mesmo lugar, andando com as mesmas companhias. Avance, diz o Senhor. Eu termino essa mensagem dizendo para você: a nuvem está andando e é atrás dela que você deve ir. Deixa o Egito para trás, aquela vida de escravidão já ficou para trás. Tem algo grande de Deus preparado para você logo ali na frente. Fica de pé no teu lugar, por favor. Disse Paulo: eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Ele está dizendo: eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? Prosseguir para o alvo. Qual é o teu alvo, hein? O alvo da eterna vocação que há em Cristo Jesus. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Fecha os teus olhos. Deus está... Ele está convidando algumas pessoas aqui hoje a esquecer do seu passado, a esquecer de coisas que te feriram no passado.
Já passou da hora de você limpar a tua ficha e começar a escrever uma nova história. Existe algo de Deus preparado para você logo ali na frente. Você entendeu o recado de Deus hoje? E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não troque mais o que Deus tem reservado para você por um prazer momentâneo. Esaú pensou: do que adianta a bênção de Deus, a promessa que eu recebi lá na frente, se eu estou com fome agora? Eu quero dar uma oportunidade para você que deseja essa noite optar pela bênção de Deus na sua vida. Mas para que você tenha a bênção de Deus, você precisa dizer não para os seus pratos de preferência. Qual é o seu prato de sopa, hein? O que é que está fazendo você trocar a bênção de Deus muitas vezes? O Senhor está falando: renuncia hoje, peça perdão hoje, coloque esse prato diante do meu altar. Aí no seu lugar mesmo, você vai apresentar o teu prato para Deus. Eu não quero expor ninguém aqui. Eu só quero dar uma oportunidade para algumas pessoas que estão aqui e que você ainda não se batizou nas águas. E o Senhor foi muito claro com você hoje. Há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Não atrase essa promessa. Quem é você que decide hoje descer as águas? Saia do teu lugar nesse momento, vem aqui diante do altar. Conforme esse louvor tocar, você vai saindo do teu lugar. Não compreendo os teus. Você aí do teu lugar, faça dessa canção a tua oração. Oh, aleluia! Mas glória a te Deus! darei a minha canção, doces palavras. Um diácono aqui, por favor, fica com ele aqui, ó. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti. Olha aí, Jesus! Mais perto dos teus caminhos. Oh, meu Deus! E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro. Aleluia! Aplauda Jesus! Ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Ei, Jacó! Eu te direi, Eu quero fazer de você Israel, Jacó! que vai valer a pena. Vai valer a Vai pena! valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena. Se vai valer a pena. Se vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, E ele quando vem! o grande dia chegar, eu te direi, eu te direi, eu te direi, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Vai valer a pena. Senhor, valeu a pena, Vai valer, já valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu vou
vou fazer uma oração profetizando sobre a vida de vocês agora, um novo tempo. Se tiver mais alguém, sai do teu lugar, esse é o momento. Eu não vou nem insistir muito, porque eu não gosto de fazer isso, porque eu não estou te oferecendo um copo d'água ou coisa qualquer. É Jesus Cristo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aleluia! Deus maravilhoso! Obrigado, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Eu não vou nem fazer de novo, eu vou orar. No meio da oração, você sentir, você sai do seu lugar. Estenda as mãos para cá, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Esse é o poder da tua palavra, Senhor. Eu ministrei hoje que o Senhor é um Deus que muda o nome, muda a história. Há uma promessa de Deus sobre a vida dos teus filhos, Pai. Há uma promessa do Senhor. E nada nem ninguém vai roubar mais essa promessa. Eu, em nome de Jesus, eu arranco das mãos de Satanás agora toda a autoridade que eles têm dado até hoje, seja por palavras, por pensamentos e até por atitudes. Toda obra contrária caia por terra agora. Senhor, eu estou declarando juntamente com a tua igreja diante desse altar que os melhores dias e anos da vida dos teus filhos ainda não chegaram. Eles estão por vir e eles começam hoje. Que essa noite fique marcada como um divisor de águas da vida deles. Abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.